Olá, boa tarde! Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo um teste de fazer a live em duas plataformas, no caso aqui no Instagram e também no YouTube. Eu tô com amidalite, então passei um monte de maquiagem, tô usando filtro para vocês não verem a minha cara abatida, mas tá tudo bem, já tô tomando antibiótico e tal. Eu tenho direto essa coisa de amidalite, é um horror, um horror, um horror, um horror. E aí eu tô com duas câmeras aqui, tô fazendo esse teste de fazer a live simultaneamente, tanto no Instagram como no meu canal do YouTube. Obrigada, Carol, obrigada, Amorim. Obrigada. É um horror, né? Tô com um copo de água aqui também, porque fui pro hospital, tomei remédio na veia, mas tá tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Então, tô fazendo a primeira vez esse teste para fazer a live simultânea, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Então, vocês me falem também o que vocês estão achando disso. Se ficar muito ruim, não sei nem para onde olhar, sabe aquela coisa? Muito legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre luz branca e luz amarela. Meu óculos tá dando reflexo. Esse ano eu decidi que eu vou usar óculos, então vocês vão me ver mais de óculos. Nessa live a gente vai falar sobre luz branca e luz amarela. Como usar, por que usar, quando usar. Vou fazer um teste aqui. Acho que assim tá melhor. Como usar, por que usar e desmistificar algumas coisas, alguns mitos, algumas coisas. Então tem muito mito que envolve a luz branca e a luz amarela. E a gente tem que ter argumentos, fundamentos e saber desses mitos, saber desmistificar, saber da história para conseguir falar com o cliente e explicar para o cliente por que luz branca não ilumina mais do que luz amarela, né? Então, essas coisas que a gente tem que ter muito claro no nosso conhecimento para a gente conseguir passar com segurança para o nosso cliente. Beber uma água aqui. Bom, antes de tudo, gente, clica aqui no aviãozinho ou manda esse link para quem tá me vendo pelo YouTube. Convida alguém para assistir essa live, porque essa live vai ser muito legal. E se vocês tiverem perguntas, se alguém puder escrever aqui no Instagram o tema da live para eu fixar, por favor. E quem quiser fazer pergunta, clica aqui embaixo na interrogação, que eu vou respondendo ao longo da live, tá? Bom, tem alguns mitos que envolvem a luz branca, queria falar um pouquinho sobre eles também e por que criou-se essa cultura, por que criou-se esse mito, né? Da onde vem? É importante que a gente saiba exatamente o porquê das coisas, porque a gente consegue explicar com muito mais facilidade. Então, o primeiro mito que eu queria falar é que luz branca ilumina mais do que luz amarela e consome menos energia. Por que aconteceu isso, né? Quem aqui já ouviu algum cliente falando sobre isso? Mas luz branca não ilumina mais? Mas luz branca não consome menos? Quem aqui já ouviu esse tipo de mito, algum cliente falando alguma coisa do tipo? Digita aqui no chat um eu, por favor. Vamos ver qual que é o tipo de conhecimento e qual que é o tipo de problema que vocês têm. Bom, o que acontece, né? Lá atrás, quando a gente está numa fase... Ai, Fê, maravilhosa, muito obrigada, fixei aqui. Fernanda é minha aluna maravilhosa. Vanessa, sim, já ouviu... eu acredito que todo mundo tem ouvido pelo menos uma vez falar sobre isso, porque acaba sendo um mito muito presente, né, no nosso dia a dia. Mas olha, não é culpa do cliente, não é falta de conhecimento, mas tem um porquê. Lá atrás, quando teve aquela época do apagão, quem for da minha idade, eu sou de 86, quem for oitentista vai lembrar do apagão, quem for noventista talvez não vai lembrar muito. Então, lá atrás, quando teve aquele apagão na cidade de São Paulo, no Brasil, na verdade, né? Fernando Henrique praticamente foi na TV com uma lâmpada incandescente na mão e falou: essa aqui é a culpada do apagão.
Mas a gente sabe que não é bem, não é a questão da lâmpada em si, né? Tem outras coisas que consomem muito mais energia, por exemplo, eletrodomésticos, indústrias. Então, culpar a lâmpada é errado, porque não é só ela que faz com que a energia seja consumida em níveis exorbitantes. Bom, ele falou isso e aí o que aconteceu? Houve uma transição de tecnologia. Saem as lâmpadas incandescentes de mercado e entram as lâmpadas fluorescentes eletrônicas. Só que o que acontece? Os primeiros players do mercado, os fornecedores trouxeram logo de cara lâmpadas fluorescentes eletrônicas brancas. Não tinha a versão amarela 2.700, 3.000, tinha só tipo 5.000, 6.500, 4.000 se você desse muita sorte. Essa lâmpada, ela era assim mais econômica porque ela tinha uma potência menor, então ela tinha, por exemplo, 15 watts contra 60 da incandescente e ela realmente iluminava mais. Mas ela iluminava mais porque ela tinha uma quantidade de lumens maior. Então aqui a gente fala de uns 800, 900 lumens contra 500, 400, 500 de uma incandescente. O que criou-se na cabeça do brasileiro? Que a lâmpada branca, no caso a fluorescente eletrônica, ela consome menos energia e ela ilumina mais. Sim, ela iluminava mais, mas não pelo fato dela ser branca. Poderia ser uma amarela também, mas pelo fato do quê? Dela ter uma potência menor e um fluxo luminoso, uma quantidade de lumens maior. Então, essas características que a gente tem que analisar. E não uma coisa assim, é branca e amarela. A temperatura de cor, ela passa uma percepção diferente. Eu falei muito sobre isso na live de ontem, né? Mas não tem nada a ver, a potência e o fluxo luminoso não está atrelado à temperatura de cor. Então não é porque ela é branca ou ela é amarela que ela vai iluminar mais ou menos. Porque se a gente pegar, e com os LEDs, agora a gente está numa outra fase de transição com os LEDs integrados. E os LEDs mostram muito isso pra gente, né? Às vezes você tem LEDs de um mesmo fornecedor com a mesma potência, então tipo 5, 6 watts mais ou menos, com fluxo luminoso igual, então 500, 600 lumens, mas a temperatura de cor é diferente. Você tem opções 3.000, 4.000, 5.000. E às vezes, vou mais além até. Na questão dos LEDs, você tem LEDs com mesma potência, 5 watts e 5 watts, com fluxos luminosos diferentes, então um tem 500, outro tem 400, olha só. E em cada uma dessas duas versões você tem as opções de temperatura de cor. Então a gente tem muito que analisar essa questão, esses conceitos, essas características, essas especificações, para saber o que a gente está especificando. Então não é porque a lâmpada é branca, né? Vamos acabar com isso. Não é porque a lâmpada é branca que ela ilumina mais. Ela pode iluminar menos. Você pode pegar um LED de 5.000, 5 watts, 300 lumens branco, e aí você tem um outro 5 watts, 600 lumens amarelo. Esse de 600 lumens amarelo vai iluminar mais. Então não é a temperatura de cor que diz, e sim o fluxo luminoso, a quantidade de lumens. Quem aqui sabia dessa questão da troca de tecnologia de lâmpada? Nossa, minha garganta tá péssima, gente. Não reparem, tá? Vou beber bastante água, mas tá bem péssimo. Quem sabia dessa questão da troca de tecnologia de incandescente para fluorescente eletrônica e que essa questão da fluorescente eletrônica, a lâmpada branca, que causou esse preconceito e esse mito na vida dos brasileiros e tal? Comenta aqui embaixo se você já sabia dessa história. E eu sempre que o cliente vem com alguma coisa do tipo, lâmpada branca ilumina mais, né? Eu conto essa história de forma resumida, claro. Eu conto toda essa história, o que aconteceu realmente no nosso dia a dia, né? Na nossa vida. E explico pra ele o porquê que não é verdade. E aí fica muito mais claro também, porque você não fala assim, não ilumina, é a mesma coisa. Você dá um argumento real, sabe? Você mostra uma história real, você mostra um caso real. Fica muito mais fácil do cliente entender também, porque tem um porquê, tem um motivo, né, para isso. Não é simplesmente... Aí ele fica pensando, mas
Por que a lâmpada branca iluminava mais, então, se não é verdade, né? Aí quando você explica todo esse panorama, acaba ficando muito mais fácil para o cliente também ter discernimento e entender toda essa situação. Eu julgo ser muito mais fácil na hora de explicar o projeto e na hora também de tirar isso da cabeça dele. Ah, lâmpada branca ilumina mais. Então, consome menos também, é mais econômica. Não é. Depende da lâmpada que você usar, né? Bom, então, feito esse panorama, explicado isso e tirado isso também da cabeça de vocês, e eu queria mostrar para vocês o porquê disso, por que surgiu esse mito, né? Eu queria falar também que o nosso corpo, eu falei um pouco sobre isso ontem, o nosso corpo ele foi feito para ser guiado pela luz do sol. Então a gente acorda com uma luz, uma intensidade mais baixa, no tom amarelado, o sol fica a pino meio-dia, e fica na sua maior intensidade, questão de fluxo luminoso. Se você for com um luxímetro meio-dia na rua e às 6 da tarde, às 6 da manhã, você vai ver a diferença de quantidade de lux. E ele tá também na sua intensidade mais branca, então ele tá ali nos 6.600, 6.500, 5.000 kelvins, tá? E aí depois ele vai baixando a intensidade e a temperatura de corpo, porque é quando a gente precisa se preparar para dormir, relaxar e preparar o nosso corpo. O que acontece? Quando o sol tá a pino meio-dia e branco, que é da meio-dia às 3 mais ou menos, lá atrás, quando não existia a luz artificial, é quando a gente saía para fazer as suas atividades. Então, caçar, arrumar casa, ir para plantações e tal. Então, nesse horário é quando a gente precisava de mais energia e quando a gente precisava de um estímulo maior, porque a nossa produtividade precisava ser mais alta do que quando a gente está acordando ou quando vai dormir, concordam? Então, percebem que tem um porquê também desse ciclo do sol, dessa temperatura de cor variar ao longo do dia e das intensidades de luz também. E o que isso também quer dizer? Percebe que esse período que a luz fica mais intensa e mais branca não dura muito tempo. Dura ali 3 horas no máximo, 3, 4 horas mais ou menos. Por que disso? Porque se a gente fica exposta a uma luz muito estimulante por muito tempo, no caso uma luz muito branca, porque a luz branca é estimulante, o nosso corpo fica exausto. Então isso está muito conectado com a questão de saúde, né? Saúde e bem-estar do cliente. O que isso quer dizer, né? Trazendo para a nossa realidade de arquiteto, de pessoa que faz iluminação de projetos, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte: se a gente coloca uma luz branca, muito branca, por exemplo, 6.500 num escritório onde a pessoa vai trabalhar por longos períodos, ela vai terminar o dia exausta. Um dia acontecer isso, tudo bem, mas todos os dias, o que vai acontecer? Nem tudo bem, né? O que vai acontecer com essa... Amo almoçar e assistir a Netflix. Ai, Damares, amei. O que vai acontecer, né? A pessoa fica muito exausta e isso não é bom, ela termina o dia muito exausta, sem energia. Então a gente tem que pensar no efeito que a luz causa na pessoa. Por isso que essa questão de luz branca não é meramente estética. Tem a questão da estética também, mas também tem a questão de saúde e bem-estar do usuário, do cliente, de quem vai usar aquele ambiente, tá? Então a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar e é muito importante. Ah, então tá, Nick. Então, qual luz eu deveria usar num escritório, tipo, corporativo e tal? Importante dizer também que o seguinte... A gente, quando está trabalhando, precisa do momento do cafezinho. Quem aqui... Responde aí pra mim. Quem aqui faz pausas durante o expediente pra ir tomar um café, dar uma levantada, respirar um pouco, sair um pouco do computador? Quem que faz esse tipo de pausa? Responde aqui pra mim. A gente precisa desse momento de cafezinho, que eu falo que é o momento do cafezinho, né? É o momento que você respira. Por que isso? Porque o nosso corpo precisa dar uma relaxada. Você não consegue ficar nesse nível de produtividade 8 horas seguidas. Você precisa levantar,
ai, dar uma respirada, voltar e tal. E isso não faz bem pra vocês, ó? Casa Elétrica, Larissa, Mirella, ó, todo mundo falando que faz uma pausa. Isso não faz bem? O W Assos também, Paty, todo mundo falando que faz, eu também faço. Isso não te faz bem quando você pega, levanta e vai fazer uma pausa, tal? Você não volta melhor? É a mesma coisa com iluminação. A gente precisa dar para o cliente, principalmente em corporativos, o momento do cafezinho. Uma luz mais branca, mais acolhedora, mais aconchegante, que vai dar uma relaxada no corpo dele, que ele vai se sentir mais calmo, sabe? Daquela baixada. Por isso que eu costumo fazer escritórios corporativos com luz 3.000 e só na área de trabalho a neutra, 4.000. Não gosto de misturar temperatura de cor, então o que eu faço? Eu faço de uma forma que a gente não consiga ver, por exemplo, duas luminárias uma do lado da outra, uma branca e uma amarela. Isso daí é péssimo. Então, por exemplo, descer um pendente para a mesa de trabalho, a luz fica ali mais centralizada, o restante do ambiente, circulações, área de café, copa, banheiros, todas em 3.000. Por quê? É quando a pessoa que está ali trabalhando levanta da mesa. Se ela levantou da mesa, ela não está mais trabalhando. Ela não está mais naquela euforia de responder e-mail e tal. Ela precisa de um momento de relaxamento. E a gente consegue fazer isso com a luz também. Por que você vai colocar uma luz branca numa copa de escritório onde a pessoa só vai comer ali rapidinho, ou tomar um café, ou ter uma reunião informal? Não faz sentido. Gente, o que vocês pensam dessa forma também? Fazem isso nos projetos? Aplicam isso nos projetos? Como que é? Me conta. Muita gente respondendo que faz o momento do cafezinho, é essencial. Essencial. Jaqueline também. Não, essencial. Tô vendo aqui os comentários. Não tô conseguindo ver os comentários do YouTube, mas daqui a pouco eu volto e vejo também. Nossa, gente, eu tô me achando o máximo aqui. Uma câmera aqui, outra aqui. Tá muito engraçado. E um ponto muito importante também, né? Essa questão de mito. Então, um outro assunto, né? Misturar a lâmpada branca e amarela em bancada de maquiagem. Isso não faz sentido nenhum. Falei um pouco sobre isso ontem na live dos principais erros em projetos de iluminação. Não faz sentido nenhum. Por quê? A temperatura de cor, ela muda a percepção que você tem do espaço, né? Isso vocês já estão carecas de saber. Então, a lâmpada branca deixa o ambiente mais confortável, mais acolhedor e mais aconchegante, e a lâmpada branca, isso a lâmpada amarela, né? Desculpa. E a lâmpada branca deixa o ambiente mais frio, mais impessoal, mais agitado, uma luz mais, sabe, mais brancona mesmo, deixa tudo mais pálido. E um fato também é que a luz amarela, ela realça os tons quentes, vermelhos e terrosos. Então, os tons quentes, tipo vermelho, laranja, cores quentes mesmo. E os tons terrosos. A luz branca, ela realça mais os tons azuis e frios. Quando a gente vai fazer uma bancada de maquiagem, a gente tem que pensar em uma outra especificação também, que é o IRC, que é o Índice de Reprodução de Cor. Então, a gente tem que analisar isso em conjunto. O que acontece? Você tem que pensar qual é a percepção que você quer daquele espaço, com a tonalidade de luz, com a temperatura de cor. Então, você quer uma lâmpada amarela que deixa o ambiente mais confortável e mais acolhedor? E aí você pode usar um 3.000 para ficar um amarelo mais neutro, ou você pode usar um 2.700 para ficar bem amarelo. Eu costumo usar o 3.000 para não distorcer, para não pintar tanto de amarelo. Não é que você vai ficar amarela, mas ela é um pouco mais amarelada, né? E aí você analisa qual que é a percepção que você quer. Eu quero um ambiente confortável e acolhedor e agradável. Beleza, temperatura de cor amarelada. E aí você entra com IRC alto para o IRC falar assim para você, tá aqui, ó, todas as tonalidades de luz, a reprodução de cor num nível bem alto. Então, se a gente começa a analisar nesses dois formatos,
essas duas características da lâmpada, a gente tem que analisar em conjunto para ambientes mais técnicos, para necessidades e atividades mais técnicas. Analisar a temperatura de cor, qual é a percepção que você quer passar e entrar com IRC alto. O que seria um IRC alto? Acima de 80 já é considerado alto, mas para a bancada de maquiagem, closet, cabeleireiro, eu costumo usar acima de 92. Porque a gente consegue ver todas as tonalidades de azuis, todas as tonalidades de vermelho, de verde, nada fica distorcido. Isso é importantíssimo, tá? Então, por isso que não faz sentido você misturar a lâmpada branca e amarela em bancada de maquiagem, porque você vem com uma lâmpada pintando de amarelo e outra você vem realçando os tons terrosos e quentes e outra você vem realçando os tons frios e brancos. Mas tem um fato muito importante também. A nossa pele é feita do quê? O nosso corpo é feito do quê? De sangue, que é vermelho, é quente. Então, por isso que a gente fica pálido na luz branca. Por isso que a gente fica mais bonito e mais realçado, destacado na luz amarela. Faz sentido pra vocês, gente? Eu falo muito sobre isso na minha aula de temperatura de cor, que dura 1 hora, explico tudo. E eu julgo ser muito importante você saber sobre isso. Porque a hora que você for projetar e alguém falar pra você, ai, mistura aí a luz branca e amarela, você vai falar, opa, peraí, não faz sentido algum, por causa disso. Você tem propriedade no que você tá falando, você tem propriedade no que você tá especificando e colocando no seu projeto. Outro ponto importante também, alguns clientes vêm e falam assim, eu quero colocar luz branca, qual tipo de luz, ou perguntam, né, qual tipo de luz eu coloco na minha cozinha se ela é integrada? Na sala eu vou colocar lâmpada amarelada, porque realça mais, destaca mais, valoriza, cria um clima aconchegante, acolhedor, confortável. Mas e aí na cozinha? Pô, eu tenho que usar luz branca, aí vai ficar aquela mistura, isso é legal? Não, não é legal. Ainda mais em ambientes integrados, que eles são totalmente conectados, tipo uma cozinha americana, uma cozinha aberta. Imagina você acender aquela luz gostosa, cênica, que você criou toda a cenografia, pensou em todas as sensações que o cliente vai ter e tal, da sala, e aí você vai pegar alguma coisa na cozinha, vem aquela luz branca no seu rosto. Pelo amor de Deus. Claro que assim, eu sempre analiso a demanda de cada cliente. Se o cliente vira pra mim e fala, Nick, trabalho o dia inteiro na cozinha da minha casa, vendendo bolo, torta pra fora. Você trata de uma forma. Agora, se o cliente tem uma cozinha social de dia a dia para curtir com a família, não faz sentido você fazer uma iluminação de cozinha industrial, de área de trabalho. Porque quando ele fala assim, eu trabalho todos os dias na minha cozinha fazendo bolo. Ok, ele trabalha ali o dia inteiro. Agora, quando ele fala, não, é só cozinho à noite, é uma cozinha social. Ele não trabalha ali, é à noite, é o momento de relaxamento dele. Por que você vai criar um clima frio em pessoal branco que agita? Não precisa, né? Não tem necessidade. Mas isso não quer dizer que a cozinha é escura e mal iluminada, tá? Se acontece isso, é erro de projeto, é erro de especificação e você não colocou a quantidade de lumens da lâmpada, da fita de LED, da barra adequada. Por isso que às vezes os clientes falam, ou algum arquiteto fica com um pouco de receio. Eu vou colocar lâmpada amarela na cozinha, mas vai ficar escuro. Peraí, a gente já desmistificou isso de que luz branca ilumina mais. Agora a gente tem que fazer o projeto da forma correta. Concordam, gente? Concordam, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram? Concordam com isso que eu falei? E outra, na cozinha eu sempre gosto de fazer um circuito mais aceso para iluminar, para fazer a iluminação de forma geral. Então a gente tem uma luz mais funcional e eficiente. E eu sempre crio um circuito mais cênico. Para aqueles momentos que você vai à noite na cozinha pegar um copo de água, ou que você tem um jantar com a sua família, alguma coisa com a sua família. Enfim, uma luz mais baixa temperatura e tal. Faço curso e aprendendo muito com essas orientações. Que legal, Rô de Casa!
Ah, eu vejo você lá, que legal. Mauro, ó, todo mundo concordando. É isso, gente. Já vejo muita diferença nos projetos que venho desenvolvendo. Que bacana! Nossa, tô muito feliz em ler isso. Rua é minha aluna. Manda o projeto pra gente ver depois, Rua. Me marca pra gente dar uma olhada, que seria legal. Eu reposto pro pessoal ver também. Bem legal. Vou falar dessa questão quando você tem home office integrado, Fê. Bom, em ambientes sociais, eu não indico e eu não uso nos meus projetos luz branca. Por quê? Por esse fato de, se a gente ficar exposto depois das 18 horas a uma luz branca, você impacta na sua produção de melatonina. O que seria a produção de melatonina? A luz, o hormônio do sono. Então, você pode impactar no seu ciclo do sono mesmo, causar insônia, não dormir bem e tal. Então é muito importante que a gente analise o uso de cada ambiente. Onde você fica com a sua família, enfim, não sei se quem tem família aqui, quem mora sozinho, aonde você fica quando você chega em casa? Você não fica só no seu quarto, você fica na sala também. Então é importante que você analise esse uso e adeque a iluminação à atividade que vai ser exercida ali, tá? Então colocar luz branca nas áreas sociais é errado, não só da questão estética, mas da questão de saúde e bem-estar também. A gente impacta na produção de hormônios, tá? Essa questão da sala, por isso que eu não indico também usar luz branca em áreas sociais. Estou falando muito de residencial, tá? Mas a gente pode trazer isso também para escritórios e corporativos. Não indico usar luz branca em áreas sociais justamente por causa dessa questão da produção de melatonina. Quando você fala isso para o cliente também, ele já vê com outro olhar, ele já vê com outros olhos, porque ele não quer impactar na saúde dele ou dos filhos dele ou da família dele. Ele quer que tenha uma boa iluminação, mas que valorize o projeto e que traga saúde e bem-estar para ele também, traga o conforto, né? Quando tem um caso, por exemplo, de não vai ficar gravada a live, gente, as lives não estão ficando gravadas, estão acontecendo todos os dias, às 13 e às 21. Hoje vai ser às 21h30, porque eu tenho mentoria às 8, mas não tá ficando gravadas. Varanda também, luz amarela. Não tem por que usar luz branca em varanda. Principalmente. Aliás, na casa, num apartamento, eu não uso luz branca em nenhum lugar. Eu só uso luz amarela, tá? 2.700 ou 3.000. Mas tem que ser luz amarela assim. E tem um outro ponto importante da varanda. Se você ilumina muito a varanda, você perde a visão do skyline da cidade. Então você tem que ter muito cuidado para criar os seus efeitos luminotécnicos, para criar o projeto de iluminação de uma varanda, quando você, por exemplo, principalmente de andares altos, ou quando você tem uma vista muito bonita da cidade. Por quê? Para justamente isso, para você não perder se a gente acende muito aqui, a gente não vê lá. E luz branca atrai muito mosquito. Olha, Sandra, é verdade. Quando você tem, por exemplo, a Fê fez uma pergunta boa. Quando você tem um home office na sua casa, em um ambiente social, então ou numa sala ou no seu quarto, no quarto tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque à noite você acender essa luz branca não seria legal. O que eu faria, tá? Claro que tem que analisar o projeto, ver se dá para colocar, por exemplo, ou uma iluminação na marcenaria, ou uma luminária assim, mais neutra. Eu usaria luz neutra e não luz branca, num ponto específico desse home office. Então você tem uma luminária de mesa com uma luz neutra, ou você tem uma iluminação na sua prateleira com uma luz neutra, mas que você só vai acender para aquele determinado uso específico, né? Então eu colocaria alguma coisa assim, bem pontual e destinada a isso. Não colocaria nenhuma iluminação branca no teto, porque você acaba acendendo e acaba criando, né, diferença de tonalidade com as outras luminárias, o que ficou horrível. Alguém aqui, vamos fazer esse teste, essa pergunta. Quem aqui já foi em padaria
normalmente padarias mais antigas, mais tradicionais. E não é uma crítica não, tá, gente? Quem aqui já foi em padaria e já viu aquela sanca com uma luz amarela, uma branca, uma amarela, uma branca? Aquilo não ficou horrível? Quando você olha visualmente, primeiro, claro que é erro de compra de lâmpada. Às vezes o cara, a pessoa que faz a manutenção comprou uma caixa branca e uma caixa amarela, não é intencional, tá? É um erro de manutenção. Mas por isso que a gente tem que pensar também, prestar atenção na especificação, para deixar a luz linear e homogênea. Criar um conceito, um conceito de unidade de temperatura de cor. Você quer ter esse efeito na sua casa? Você quer criar esse efeito de diferença de temperatura de cor na casa do cliente? Qual é o sentido disso? Você coloca uma luz branca na cozinha americana e uma luz amarela na sala, vem aquela coisa brusca, né? Aquela ruptura, assim. Não é uma iluminação fluida. Tem um ponto muito importante que vale a pena a gente pensar. Por que que vocês usam a mesma tipologia de piso, o mesmo piso na casa toda? Às vezes coloca madeira na área íntima, mas assim, é a mesma linguagem de projeto em tudo, a mesma linguagem da marcenaria feita sob medida. Então vocês criam uma paleta de cores e aí usam para o apartamento todo, não é isso? Na parte de interiores? Por que com a iluminação tem que ser diferente? Por que você quer usar uma temperatura de cor em cada ambiente? A gente tem que seguir uma unidade. Diferente se você tiver uma demanda específica. Um escritório com uma área de trabalho, onde você vai passar horas ali trabalhando. Ok, legal, a gente pensa em algo específico para aquilo. Mas no restante, na iluminação geral, hoje em dia os apartamentos são totalmente integrados, descompartimentados. Então criar essa unidade para a casa toda é essencial. Usar o mesmo tipo de luminária, lembrar também que peças técnicas a gente não quer ver, então quanto mais desaparecidas e camufladas melhor. Então criar esse senso de unidade é muito importante, tá? E isso também serve para banheiro. Banheiro a gente não precisa usar luz branca, a gente pode usar uma lâmpada 3000, que é amarela, com IRC alto, principalmente para a área de bancada, tá? E quando o seu cliente falar assim, o que acontece, né, com essa questão do impacto da produção de melatonina e tal? Quando a nossa retina, ela capta uma luz azul, que seria o componente da luz branca, do LED branco, ele manda uma mensagem para o cérebro falando, olha, é dia, você tem que estar desperto. Por isso que quando a gente vai deitar, tá com sono, pega o celular, a gente desperta. Não é porque você viu muita coisa, claro, tem muito estímulo também, mas essa questão da luz é muito real. Faça um teste. E por isso que tem hoje em dia nos smartphones a função Night Shift, que deixa a tela mais amarelada, justamente para não impactar na produção de melatonina e não impactar na produção de hormônios, no ciclo de hormônios do corpo. Vamos ver aqui que tem um monte de pergunta. Oi, Felipe, tudo bem? Pessoal do YouTube também eu vou ver. Nick, sobre a iluminação de fachada em casa branca contemporânea, usa amarela também? Olha, eu usaria 3000 na fachada, 3000 kelvins, tá? Não usaria uma luz muito branca, a não ser que você tenha, por exemplo, eu usaria 3000, a não ser que você tenha um revestimento muito frio, muito azul. Aí eu faria um teste para ver o que fica melhor, mas geralmente eu uso 3000, tá? Nunca fiz fachada com luz neutra ou branca. Um projeto que fiz foi decidido que as varandas gourmets fossem somente com luz branca. Por que, Vivi? Eu não costumo usar, não gosto e não uso a varanda da casa com luz branca. Se vocês passarem na frente de algum prédio e olharem para as varandas, vocês vão ver, dependendo do condomínio, claro, luz branca e amarela. Qual dessas varandas vocês acham mais bonita, mais confortável e te agrada mais? A branca ou a amarela? Pensa nisso, tá? E outra, varanda gourmet é um lugar que você fica à noite.
você quer um espaço de aconchego, um espaço confortável que você quer ficar horas ali. E de novo, isso não quer dizer que seja mal iluminado, que tenha pouca iluminação onde precisa ter uma iluminação mais eficiente. E isso não quer dizer que a varanda é mal iluminada. Eu sempre divido os circuitos, né? Então, por exemplo, você tem uma varanda gourmet com uma ilha onde a pessoa cozinha ali. Um perfil com uma luz difusa, ou um pendente com uma luz difusa e linear para iluminar essa área de trabalho, ou luminárias com foco mais aberto, valorizando essa área com fluxo luminoso adequado também. E no restante da varanda, por exemplo, na sala de jantar, um pendente com uma luz mais baixa para trazer esse aconchego, esse acolhimento. No restante da varanda, uma R70, que eu costumo falar que é a luz do que de vinho. Então, foco mais fechado, mais cênico, destacar a mesa de centro. Usar a luz indireta também é muito bom. Então, iluminar o guarda-corpo, iluminar o rodapé, iluminar uma sanca de luz indireta. Tudo isso vai deixando. Iluminar as marcenarias também. Tem uma marcenaria, você ilumina, traz uma luz de apoio. Se tem uma marcenaria em cima da bancada, né, a luz de trás, você mesmo projeta a sombra. Então, fazer esse tipo de iluminação também é muito importante. Sempre crio esses e dividir os circuitos, né? Então, você dá possibilidade de acendimento para os clientes. Você cria a possibilidade de acendimento. Acaba sendo muito melhor. Não necessariamente ele sempre vai precisar acender aquela luz mais funcional. Ele pode não acender e acender a marcenaria, a luz mais cênica, o pendente. Olha só como o clima fica bom. E vou cozinhar, preciso de mais luz. Acende a luz funcional. A luz difusa ali em cima da bancada. Percebe que a gente vai construindo o projeto em cima da necessidade daquele ambiente e daquele cliente. A iluminação de jardim também. Uso luz amarela de baixa potência. Você tem uma... Sim, eu falei ontem sobre luz verde, né, nos paisagismos, nos principais erros de projetos de iluminação, e um dos erros que eu vejo é usar luz verde no jardim, que não faz sentido nenhum. Você distorce totalmente a cor daquelas vegetações, não valoriza nada. Eu gosto de usar 2700 ou 3000 e às vezes eu misturo 2700 e 3000 porque a diferença é bem pouca, então, mas em árvores longe, né? Então, por exemplo, você tem uma jabuticabeira ali no fundo, eu uso um 2700. Você tem uma vegetação mais puxada pro azul, pro roxo, eu uso 3000. Mas sempre um jardim em tons de amarelo, com alto IRC para distinguir todas as cores e para valorizar todas as cores da nossa natureza que são tão maravilhosas, né? E como garantir que o cliente substitua com a mesma lâmpada usada inicialmente? Sandra, muito importante você perguntar isso. No projeto luminotécnico tem que ter todas as especificações, no caderno que você entrega também, o caderno de especificação, e eu faço mais. Quando explico também para a pessoa que vai fazer a manutenção, e quando eu tenho uma obra muito grande, eu entrego um pack de lâmpadas extras. Então, instalou tudo. Eu vejo quais são as lâmpadas. É que agora com LED, essa questão da troca não é tão frequente, né? Então, quais são as lâmpadas que você usou ali? Fluorescente de LED amarela. Entrego isso no pack, a pack de lâmpadas extras, e explico, essa aqui é 3000, quando você for comprar, você compra igual a essa, tá? Não costumo ter muito esse problema, justamente porque a gente explica todas essas questões de especificações e tal, mas entregar esse pack extra de lâmpada é muito legal. Traria algum prejuízo estético usar luz branca neutra para banheiros e closets? Cara, eu acho que o ambiente fica muito frio e eu não costumo usar, eu uso 3000 justamente pela questão de, você usa aquele ambiente à noite, fica mais confortável. Eu acho que traz um prejuízo estético, sim. A luz amarelada realça muito mais, valoriza muito mais o ambiente. Eu não usaria. Eu usaria amarela. E outra, quando você vai se ver no espelho, o amarelo te deixa mais realçada, mais destacada. O branco te deixa mais pálido. Decisão de condomínio. Decisão de condomínio. Sim, tem condomínios que padronizam tudo, né? Amarela.
Ah, que eu fiz a pergunta, né? Tem que especificar no projeto e entregar para os clientes não trocarem a proposta original. Sandra, verdade. Já comprei lâmpada extra, maravilhoso. Entrega esse packzinho de lâmpadas, explica para o cliente e mostra que acaba ficando mais fácil. Vou responder umas perguntas agora, então quem quiser manda ali no interrogaçãozinha. Qual aplicativo você usa para fazer cálculo de luz no ambiente? Eu uso o Dalux, que é um programa de computador. Então, mas esse passo da minha metodologia, que é a mesma metodologia que eu ensino no curso, é o último. Porque não adianta calcular se você não sabe projetar. Não adianta jogar no Dialux se você não tem conceito de projeto. Não adianta calcular se você não sabe qual tipo de iluminação, qual efeito de luz você quer. Não adianta. Então, primeiro a gente tem que aprender a projetar, criar conceito de projeto, entender a luz, fazer toda essa conceituação, explicar para o cliente, fazer uma boa apresentação. Olha quantas coisas vêm antes. O cálculo é importante? Mas não é tudo, não é... ele é muito importante porque a gente tem que colocar a quantidade de luz necessária para cada ambiente, mas se você não sabe, o que adianta saber calcular se você não sabe fazer projeto, se você não sabe conceituar? Não adianta nada. O que adianta fazer cálculo se você vai colocar a placa de LED no ponto central? Não faz sentido. Então, eu uso o Dialux, que é o programa que a maioria das pessoas usam também. Ele é muito fácil, intuitivo, muito rápido. Mas tem que saber conceituar, tem que começar a conceituar, tem que entender da luz, que o nosso produto é a luz e não luminária, não começar o projeto pela lâmpada e pela luminária, começar pelo conceito. Então, seguir o passo a passo, e o cálculo no meu projeto é o último passo. E aí depois vem o executivo também. Van, você vai mandar muito bem, porque você tá em todas as lives e tal. Como adequar projeto para pé pequeno em que os ambientes também serão para home office? Gente, uma pergunta muito boa. Eu julgo que, assim, uma obra grande, é importante você ter luminotécnico? É muito importante. Aliás, não entendo algumas pessoas que não fazem, principalmente corporativos grandes, lojas, onde você impacta diretamente na produção, na produtividade dos funcionários, dos colaboradores, e também em lojas e tal, você impacta diretamente na venda. A iluminação converte mais para o cliente. Uma boa iluminação, porque uma ruim não, uma ruim ele não vende nada. Mas para apartamentos pequenos, onde você tem um ambiente só, é tudo integrado, tipo um loft, e você exerce todas as suas atividades lá, é muito mais importante, porque você precisa criar cenas diferentes para diferentes atividades, para diferentes... Olha só que legal, eu sempre falo isso, né? Com a iluminação, a gente consegue atribuir... vários usos a um mesmo ambiente, mudando só a iluminação. Isso não é incrível? Eu acho demais. Então, por exemplo, você tem um loft, o que você vai fazer ali naquele loft? Você vai dormir, você vai cozinhar, você vai ler, você vai treinar. Então, para cada uma assistir TV, para cada uma dessas atividades que eu falei, é um tipo de luz diferente que você vai trabalhar, é um tipo de luz diferente que você precisa. Então, a gente tem que criar essas atmosferas, essas sensações, e a gente tem que atribuir a iluminação a cada uso. Ah, então eu vou ter um monte de ponto no teto? Claro que não. A gente pode usar uma arandela de cabeceira para luz de dormir, uma luz de cabeceira, uma marcenaria iluminada, um perfil de luz indireta na marcenaria iluminada. Exatamente, Fê, criar cenários diferentes. A luz para cozinhar, uma luz mais difusa, mais eficiente, uma luz para trabalhar, uma luminária de mesa, uma marcenaria iluminada em cima da bancada de trabalho, uma luz para assistir TV, uma luz indireta com baixo fluxo luminoso e uma luz mais funcional, que ilumina mais geral, que ilumina o ambiente como todo, que ele pode usar como leitura e tal.
Então a gente tem que pensar, ó, já resolvi um projeto aqui falando com vocês. Então a gente tem que pensar nesses usos para conseguir criar iluminações diferentes, alinhadas e com cada tipo de uso, com cada atividade. Para a bancada de maquiagem, luz amarela 3000K? Isso. Saiu um estudo da MAC, onde eles, já falei isso aqui um monte de vezes, onde eles descobriram e eles fizeram um estudo e uma pesquisa de que a melhor luz para a bancada de maquiagem é 3000 com IRC mínimo de 92. Eles usam de 97. Então, se você conseguir usar um IRC de 97, maravilhoso. Você também se impõe quanto a isso aos clientes? Gente, vale muito ressaltar, tá? A gente tem que... Nossa, minha garganta... A gente tem que... eu faço o projeto, eu explico para o cliente toda essa questão da luz branca, que impacta na produção de melatonina, que não é legal usar no quarto. Explico tudo isso para ele. Explico. Mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Se o cliente virar para mim e falar assim, Nick, mas depois de tudo isso que você falou, eu quero colocar luz branca no quarto. Não tem muito o que fazer, né? Você vai o quê? Brigar com o cliente? Não, você explicou tudo, deu todo o embasamento técnico, teórico, falou que vai impactar na saúde dele e mesmo assim ele quer a luz branca no quarto, não tem problema. É que sempre que eu explico, eu nunca tive esse problema, na verdade. Mas eu sempre explico, mostro um ambiente branco e um amarelo, com luz amarelada. Então, acabo que eu nunca tive esse problema. Mas, se um dia acontecer, com certeza eu vou fazer isso. Luz para quarto de pessoas, usa para jogar games. Pode ajudar? Me perguntam, fico na dúvida. Olha, eu usaria uma luz indireta. Não pode... Muito importante, muito legal essa pergunta. Quando você tem uma televisão ou uma tela de computador, alguma coisa, o que você tem que fazer? Evitar reflexos. Então, o foco de luz bem em cima da tela, da televisão ou do computador é ruim, porque você gera reflexo e fica ruim de enxergar. Você tem que ter, por exemplo, ou uma luz indireta ou uma luz difusa, não um foco, né, em cima da TV. Ou colocar nas laterais da televisão, mas luz indireta seria muito bom, porque ilumina o quarto como um todo, é confortável e traz uma iluminação boa, né? Acho que eu faria isso. Claro que depende de cada projeto, tem que analisar o projeto individualmente, mas no geral seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que eu respondi todas as perguntas. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar por aqui, porque eu tô com dor de garganta e hoje à noite tem mais, então espero vocês também. Obrigada. Sabe sobre o espelho com iluminação embutida da Roca? Tem uma luz boa? Ah, é aquele que já vem o acrílico e o vidro leitoso ali na frente, né? Eu acho muito bom aquele espelho, mas você pode colocar a especificação correta desse espelho. Você pode pedir uma especificação. Eu já usei e eu usei com 3000 e eu sempre indico a fita de LED. Eles entregam sem fita e aí eu indico. Para colocar um IRC bom também, um IRC alto, que eu acho que faz muita diferença, tá? Pessoal, muito obrigada mesmo. Desculpa aí que eu tava, enfim, mas aqui é assim, né? Real life, vida real, o meu dia a dia mesmo, e eu falo o que tá acontecendo. Obrigada, Fê, e é isso, a gente tem que ser a gente mesmo e mostrar as nossas fraquezas, né? Então tá tudo certo. Muito obrigado, espero que tenha ajudado vocês. E hoje às 21h30, especialmente hoje às 21h30, porque eu tenho mentoria,
mais uma live pra gente conversar mais um pouquinho e espero vocês, tá bom? Muito obrigada. Toma água morninha com limão e mel. Vou fazer isso, Sandra, com certeza vou fazer isso. Porque a amidalite aqui tá brava. Procura gengibre, chupa, muito bom para a garganta. Obrigada, Lia. Adoro essas receitas caseiras, porque eu acho que elas fazem muito bem, assim. Muito obrigada. Hoje eu fiz a transmissão simultânea no Instagram e no YouTube. Tô me adaptando ainda, mas foi ótimo. Muito obrigada a todos. Até a próxima.